basquete brasileiro. Como estamos? Esse é o Poste Baixo NBB número 12 e estamos aqui para falar de basquete nacional, o novo basquete Brasil. E aí, Davi, tudo bem? Não, eu tô bem. Assim, vamos ter que falar assim, algumas coisas teriam que ser ditas aqui hoje, para a gente poder entender a fase do time da Rua da Bahia. Mas apesar disso, tá tudo bem. Pois é, os times aqui do estado de Minas Gerais não estão colaborando muito com o Davi, mas a gente segue em frente, né? Porque o Davi já está lamentando, porque o Minas perdeu duas nos últimos quatro jogos, né? Perdeu do Brasília em Brasília, que foi, digamos assim, uma derrota mais aceitável, né? E tropeçou contra o Pinheiros em casa, na Rua da Bahia. Depois ganhou do Bauru e ganhou também do Paulistano, né? Antes do Pinheiros, antes do jogo do Pinheiros. Bom, vamos começar pelo Minas então, Davi. O que você acha aí? É uma má fase, né? Tem um mérito do Brasília, que é um time que está muito arrumado, venceu o Minas, venceu o Flamengo, venceu todos os times do Rio, né? Que só o Flamengo que oferece um pouco mais de força. Mas e aí? Vamos olhar pela perspectiva do Minas. Você achou que a vitória com o Brasília, a derrota contra o Brasília, foi mais aceitável? Cara, foi, pelo que você falou agora das vitórias do Brasília, né, contra Minas e contra Flamengo, principalmente. O jogo do Flamengo foi depois que o do Minas, né? Então, assim, eles venceram o Minas primeiro, depois ganharam do Flamengo lá. Mas eu acho que já era algo esperado, não sei, assim, para quem viu os jogos do Minas, assim, o Minas tá brincando com fogo, né? Assim, são vitórias que em jogos assim, teoricamente, né? Pelo elenco, pela fase do que o time vive, deveriam ser um pouco mais tranquilas, mas que não estão acontecendo. Então, por exemplo, o Minas ele penou para ganhar do Cruzeiro, teve uma certa disputa, mas não foi algo que assim, a gente olharia e falaria, o Minas vai passar o carro. Deveria ser, acabou não acontecendo. Passou apuros para ganhar do Pato, passou apuros para ganhar do Osasco dentro de casa. Então, e aí essas vitórias mesmo que você citou, né, contra Bauru, foi um jogo com o Minas, ele ali sempre ali é um quarto, né, principalmente o terceiro quarto dessa vez. Contra o Paulistano foi um pouco mais tranquilo, mas assim, se pegar outros jogos com o Minas, ele teoricamente deveria ter tido uma certa vantagem, né? Não teve. Então, assim, acho que essas derrotas, assim, pro Brasília é um pouco mais aceitável, foi duro, por uma bola ali o Minas poderia ter ganhado o jogo e acabou não ganhando, mas eu acho que principalmente esse jogo do Pinheiros, ele acendeu o alerta porque não era algo esperado, né? Foi um jogo muito complicado, assim, para você ver, assim, que é sempre um período do jogo, né? O Minas, ele tem dificuldade ali em ter uma regularidade nos quatro tempos do partido, nos quatro quartos. É sempre um quarto ali que na hora que você pisca, o Minas tomou 10 pontos seguidos, aí para recuperar, com pressão e tudo mais, é sempre mais difícil. Então, eu diria que, assim, claro, eu já disse aqui que o Minas ele não venceria os 38 jogos que vai ter, né? Mas tem derrotas que podem custar caro. Essa do Pinheiros eu acho que pode custar caro, porque o Flamengo ele vai perder muito pouco, né? O Franca ele já perdeu 3 jogos no campeonato, então, assim, igual o ano passado que perdeu alguns outros, mas derrota assim contra Pinheiros em casa, jogo apertado contra o Osasco, que num jogo ruim a bola pode cair para os caras e não cair para o Minas, e vai ter mais outra derrota, né? Então, acho assim, é meio duro falar isso, que era esperado uma derrota nesse caso, mas não tem o que falar. Para quem assiste os jogos do Minas e vê a sequência de erros que são cometidos em curtos períodos de jogos, uma hora ou outra, essa bola ia parar de cair e a do time dos caras vai cair. Então foi o que aconteceu. O que você acha que está faltando, assim, né? Acho que principalmente na parte ofensiva, né? O Minas tem deixado um pouco a desejar, né? Na criação de jogadas ali, sentindo falta de uma armação mais criativa. O que você vê aí com relação a isso, cara? Cara, assim, defensivamente, acho que o Minas, o Léo Costa, ele consegue sempre armar boas defesas, né? Assim, dificilmente você vai ver um time do Minas tomando mais de 80 pontos, né? Essa temporada tá um pouco assim, né? Tá tomando 80 pontos, assim, não vou falar com certa tranquilidade, mas em anos passados era incomum você ver isso. Então, o problema do Minas, eu acho, sempre foi a parte ofensiva mesmo, assim, que
Você vai limitar o seu adversário a 70, 80 pontos, mas se você fizer 75, 77, igual foi contra o Pinheiros, você vai perder o jogo. Então, acho que é mais essa questão mesmo de entrosamento, porque eu imagino né? Não sei, eu não sou nenhum entendedor master de basquete, mas eu imagino que seja mais fácil você montar uma defesa ajustada do que um ataque que vai te entregar muito ponto. Então, a defesa, sim, o Minas é sempre meio que garantido, né? Igual a gente comentou no último episódio, foi contratado jogadores mais fortes fisicamente para poder defender os adversários. Então, acho que a falta mesmo é questão de entrosamento ofensivo mesmo. Assim, o Minas está com aproveitamento que eu achei um pouco baixo, assim, de bolas de três na temporada. Eu fui pesquisar aqui, tá com 36%, né? Então, esses lances, assim, que tá chutando demais, não tá caindo, talvez prejudique um pouco. Na hora que você vai ver o jogador do Minas que faz mais ponto na partida é o Paranhos, né? Que ele vai sempre ter aquela bolazinha de meio, né? De garrafão. Então, às vezes mudar um pouco mesmo a estratégia de arremesso, não querer arremessar tanto de fora porque não tá caindo. Deixa eu pegar um pouco mais de confiança para poder ter esse arremesso durante o jogo e não ser ele a arma principal durante a partida, né? Então, eu acho que é mesmo o ataque mesmo encaixar, a gente criticou tanto no último episódio, mas o Davis fez um bom jogo contra o Bauru, tem que falar isso também. Quando o cara erra, tem que criticar, mas quando o cara acerta, tem que elogiar. Então, mas por outro lado, o Jordan Williams não foi tão bem assim. Ele e o McCree só foram engrenar assim, na metade do segundo tempo. Então, é mesmo assim pegar confiança durante a partida, porque eu acho que, obviamente, é um time muito bom. Defensivamente, ele vai te entregar alguma coisa, mas ofensivamente, mudar um pouco a estratégia ali talvez seja a melhor opção para poder ter jogos mais tranquilos, né? É, liga o alerta. Assim, é óbvio, se for pegar que o Minas ele ganhou por poucos pontos do Osasco, mas ganhou por quase 20 do Franca, você vai ver uma diferença ali do que pode ter acontecido, mas não vai ser sempre isso, né? Então, É, a segunda. aquele foi um jogo perfeito, né, da temporada, que a É, gente pode dizer assim. Eu citei no último episódio aqui, né, que também foi um jogo que o Franca estava muito com muitos jogadores fora, importante, né, sem Jorginho, sem o David Jackson, e o Franca está um pouco abaixo, né, o Franca faz isso um pouco, né, na temporada passada foi um pouco parecido. Eles aproveitam que tem um machucado, vai ali, poupa e tal, mas na hora que vai chegando perto dos playoffs, fica todo mundo nos cascos para chegar, né? Então, o Franca, que foi um time que se reforçou, a gente já falou do Franca aqui. Eu queria que você falasse assim, Davi, assim ou assim, para os novos esforços do, do Minas. Vamos lá. Se quiser também tirar o seu. Ative o som aí para você quiser falar alguma coisa também. Jordan Williams, bom, até agora bom. Eric McCree, Até agora o melhor. Bom também. Davis Jr. Cara, eu não posso colocar um jogo na conta assim. Não, para mim ainda é meio complicado, né? Eu ainda colocaria uma mãozinha para baixo, mas o último jogo deu uma esperança assim, pro torcedor, né? Ele matou duas bolinhas de três lá que ele não arremessa, né? Então, assim, se caiu já tá bom. Então, é um para baixo, mas que se ele manter o que ele fez contra o Bauru, ele vai subir um pouco. Eu tenho a impressão que ele já foi pior, né? Até no time aí, poucos É, jogos, ele vem melhorando, né? Então, Ricardo Fischer. cara, eu colocaria no médio, não sei. O Fischer, ele, igual eu já disse aqui uma vez, eu não acredito que ele foi contratado para ser o titular, mas pela não ajuda do Davis, ele acabou virando titular. Mas eu gosto do Fischer, mas até agora, para mim, é um médio. E Rafael Rachel. Mesma coisa, assim, não, até agora nada, né? Assim, nem para mais, nem para menos, tá no meio ali. Boa. Agora eu queria que você fizesse o grau de falta que está fazendo no time, dos que saíram. Uhum, Beleza? Vamos lá. É a mesma coisa, ó. Para cima, muita falta, para baixo, pouca falta, ficou na mesma. tá. Então, é, vamos começar pelo Rafael Mineiro, que foi para o Franca, pivô. Cara,
que não faz muita falta, porque a melhor contratação do Minas joga na posição dele, que é o McCree, né? Então, assim, não vendo ele ao vivo jogar no jogo contra o Franca, não me deu grandes lembranças, assim. Então, para mim, valeu, obrigado. Jeremy Hollowell. Ah, cara, esse eu gosto. Esse eu gosto. Assim, a mesma coisa, né? Ele jogava numa 4 ali, a posição do, do McCree. Assim, entre ele e o Mineiro, se pudesse voltar um agora, eu escolheria para voltar o Roller, porque eu acho que me agrada mais o jogo. Então eu colocaria no mediano, porque o McCree tá muito bem. Franco Baralli. Esse pela falta de. Porque eu gosto muito, né? Assim, particularmente eu sou muito fã dele, mas pela falta dos que os armadores estão fazendo hoje, faz muita diferença, faz muita falta. Eu acho que qualquer torcedor do Minas, ele fecharia um acordo comigo agora de voltar com ele. E o Scott Machado, para encerrar essa parte. Mesma coisa, assim, né? Entre ele e o Baralho voltar, eu gostaria mais que voltasse o Baralho, mas por falta, assim, a gente ficou mal acostumado, eu acho, de ter esses dois armadores que armavam o mesmo jogo. Hoje você vê o time do Minas, o Davis não arma, ele não tá com a bola o tempo todo, o Fischer é um excelente armador, assim, para poder falar bem, ele fez uma partida excelente contra o Bauru, né? Deu muito passe para Paranhos ali no pick and roll, saindo de corta-luz, mas é um jogo. Né, o Baralho e o Scott ele foi uma temporada inteira muito bem. Legal. Fizemos aí, então, o nosso Drops do Minas. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais a fundo, cara, desse Brasília, porque tá surpreendendo, né? A gente comentou aqui, venceu o Minas, venceu o Flamengo. Brasília tem alguns nomes que estão indo um pouco acima, talvez, do que fosse esperado, né? O Von Raidin, por exemplo, vem acima, eu acho, do que o esperado. O próprio Crescenzi, né? Que vem, mas acho que o mais acima de todos é o Brunão, né? Que até foi parar na seleção aí. Eles têm também o Corvalan, né? Que você conhece bem, ele estava no Franca ano passado. O Buiú, né? Que teve aquele episódio lá em Minas, mas que é um bom jogador, é um cara que vem do banco, jogava no Cerrado Basquete, que Deus o tenha. Então, o que você acha desse Brasília? Você acha que o Brunão é o que está se destacando acima mesmo, tá fazendo diferença, ou já é uma coisa do coletivo, cara? Então, eu destacaria até uma outra pessoa que você não falou aí, que assim, uma vez, eu acho que foi no ano passado, na temporada passada, a semifinal do Super 8 foi Minas e Brasília aqui em BH. A gente estava no jogo em quadra, inclusive o Baralho fez um game winner naquele jogo, né? Então, bom, sempre bom lembrar isso. Mas eu vi o jogo do lado do Dedé Barbosa, que é o treinador do Brasília. E ele é um cara, assim, fantástico para poder ouvir ele, porque eu acho que, tentando fazer uma comparação, assim, eu gosto muito dos tempos técnicos do Léo Costa, assim, a gente que vai lá e consegue acompanhar de perto, o Léo Costa na prancheta é um mestre, assim, para poder desenhar a jogada. Mas o Dedé Barbosa, ele, para passar informação no meio do jogo, é absurdo. Ele consegue transmitir a ideia dele, assim, de ver a defesa adversária e armar uma jogada rápida, assim, para os jogadores, e os caras compram a ideia, né? E aí, agora falando dos jogadores que você disse, assim, é muito bom, porque eles formaram um time, conseguiram pegar jogadores, assim, que estavam em outros cenários, assim, em outras cenas do basquete, para poder formar lá. Então, realmente, assim, voltando um a um dos que você falou, assim, eu gosto muito do Corvalan desde a época daqui do Minas, eu acho que ele é um cara que, assim, vindo do banco já era muito bom, mas começando como titular, dá uma outra dinâmica, a bola tá na mão dele o tempo todo, é um cara que pontua muito, muito rápido, então o Corvalan eu gosto bastante dele. Dos outros, o Crescenzi é um cara, o Crescenzi e o Buiú, né, que é na mesma posição praticamente. O Crescenzi já é um cara muito experiente na liga e tudo mais, já foi para a seleção brasileira e é um cara que chama jogo. É impressionante assim, a quantidade de vezes que ele quer a bola na mão, a quantidade de jogadas que são feitas para ele, né, no próprio jogo contra o Flamengo. Bolas decisivas estavam sempre na mão dele.
E é um arremesso até esquisito, porque ele arremessa muito alto para poder jogar a bola, e aí a gente acha que não vai dar certo, né? Acho que ele tem um estilo de arremesso um pouco diferente, vamos colocar assim, mas a bola cai, né? Então, assim, é um cara que ver jogar, principalmente presencialmente, porque o espírito dele assim, dentro de quadra chama muita atenção. E o Buiu tá na roda aí, tá há muito tempo, né? Muito novo ainda, tá com 24 anos, mas tá igual você falou, o Cerrado tem uns 2, 3 anos que ele tava lá, né? Tava no Paulistano. Então, e é muito legal quando vem jogar aqui, porque ele é de Belo Horizonte, né? Acho que não sei se de Belo Horizonte, mas ele é mineiro. Então a família dele sempre vai nos jogos lá, e toda vez que o Buiu vem jogar aqui, tem uma linha lá de torcida levando faixa, levando camisa. É sempre bem legal quando o Buiu vem jogar aqui. Do resto, assim, o Von Heineken também é outro que foi convocado para a seleção brasileira agora. Nesse bolo de jogadores que chamam o jogo. Acho que é interessante, assim, o time do Brasil tem jogadores que gostam de ter a bola para poder arremessar, né? Ninguém esconde de jogo. E voltando um pouco a falar do TD Barbosa, ele faz táticas que propiciam a isso. Tipo assim, você não sabe em quem que vai a bola. O Brasília tem uma última bola para arremessar, coloca o jogo contra o Flamengo, por exemplo, eles tinham uma última bola para poder ganhar o jogo, a bola fizeram a jogada lá para o Brunão arremessar, dentro do garrafão, numa enterrada absurda. Então, é muito bom ter um time assim. No time do Minas, a gente tem ali uns caras que a gente sabe que a bola vai na mão, então é um pouco mais fácil de marcar. Não quer dizer que vai dar certo, mas você ter esses caras, tudo que eu falei até agora, para poder ter essa opção de arremesso é muito bom. E aí, seguindo com os outros dois, eu para mim são destaques também o Brunão, que você falou, de seleção brasileira, tudo mais, paulistano, pivô forte, arremesso de fora, é muito legal. E até mesmo o Paulite, que estava no Vasco, né? O Vasco desmanchou ele praticamente. Então, são esses caras, assim, é um quinteto titular muito forte que já bateu no Minas, já bateu no Flamengo, e se deixar chegar, não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu gosto muito do time do Brasil, acho que principalmente por esses dois e principalmente pelo treinador também. O Brasília vem aí, né, de certa forma surpreendendo, mas nem tanto, né? A gente comentou que eles estavam se reforçando e tal, e estão em terceiro, né? Tem 9 vitórias, 2 derrotas, mesmo número de derrotas do Minas, né? Que tem um jogo a mais. Então, Brasília acho que vem para brigar para ficar no top 4 aí, né? O Bauru tá um pouco abaixo esse ano passado chegou forte, né? Endureceu, inclusive, com o Minas nos playoffs. Esse ano já perdeu para o Minas, perdeu para o Cruzeiro, né? Que foi um jogo assim que acho que não estava na conta desse Bauru, mas as coisas do Bauru podem mudar com a volta do Bright, né? Então a gente tem que aguardar. Agora, a outra derrota que você mesmo falou que ficou preocupado foi do Pinheiros, né? Do Minas contra o Pinheiros. Cara, que a gente pode dizer desse Pinheiros, né? Saiu o Galvani, entrou o Gustavinho, tem vários novos nomes, né? Como Gregatti, o Sloan, né? Continua. O Pacheco jogou muito contra o Minas. O Matias Alessandro, o Diallo, tem muitos jogadores de nome assim, o Betinho, né? Vários que a gente pode destacar aí. Agora, é outro time também que aquela piadinha, né? Sentiu o dedo do técnico. Acredito que sim. Acho que falar do time do Pinheiros hoje ele vai muito tá na conta do Gustavinho, porque foi um pouco cruel, eu acho. Assim, eu não gosto do Gustavinho, apesar de achar que ele foi um pouco crucificado por treinar a seleção brasileira do Flamengo. Ele pegou as duas maiores potências que dá para treinar hoje aqui no Brasil, então, assim, é óbvio que vai cair tudo em cima dele. Então, acho que faz bem para ele ir para um projeto do Pinheiros, principalmente, assim, que não vai ter essa pressão toda, ele vai estar treinando jovens jogadores para desenvolver. E aí mostrou dentro da Arena UniBH que é um bom time, né? Acho que esses nomes que você falou aí, eles sentem muito bem o jogo também. Acho que eu gosto muito de jogador novo que sai para jogar contra grandes times, assim, fora de casa principalmente, e dá trabalho. E foi o que aconteceu. Assim, o time do Minas ele chegou a um ponto do jogo que não sabia o que fazer. O Gregatti gritando na cara dos jogadores, o Pacheco mesmo assim, que nunca era impressionante assim.
É óbvio, assim, eu não estou querendo falar mal nem nada, mas assim, a discrepância, assim, o Fischer ele jogava 5 minutos, descansava 15. E o Pacheco jogou o jogo inteiro praticamente. Então, assim, isso faz uma diferença, né? Do cara sentir um pouco, tá cansado, beleza, mas vai lá, tenta fazer alguma coisa. Então, aquele jogo lá foi muito interessante, como a esposa disse. Assim, o Minas ele teve uma certa vantagem até a altura do jogo, mas depois que o Pinheiros passou em curto período de tempo, assim, para pegar era difícil, né? E aí você deixa um treinador que conhece muito de basquete, com jovens jogadores que querem mostrar alguma coisa, assim, para pegar, para correr atrás é complicado. A bola do Minas não caía, a do Pinheiros, no final, ela começou a cair. Aí é sempre bem legal, assim, porque o Léo Costa ele já é um treinador muito incisivo com a arbitragem, né? Assim, ele quer pressionar tudo mais, e do outro lado tinha um cara parecido, né? Então, assim, o jogo ele ficou muito por conta na mão dos treinadores querendo brigar com a arbitragem em vários momentos perdida na decisão, né? Teve que usar o replay várias vezes para poder marcar alguma coisa ou outra. Então, é um jogo, assim, que eu não acho nenhum absurdo, assim, aí com todo o perdão aí a galera lá do Osasco, mas o Minas perde pro Osasco dentro de casa, era um absurdo. O Pinheiros, eu não vejo esse absurdo todo. Assim, claro que para quem quer disputar lá em cima, o Minas tem que ganhar do Pinheiros dentro de casa. Agora vai ter que chegar lá em São Paulo e vai ter que ganhar deles, para poder compensar alguma coisa. Mas é um time que vai dar trabalho. Assim, o Pinheiros ele tem nome, tem camisa, tem um treinador muito bom e tem jogadores também que querem mostrar trabalho. Então, e É, vão trabalho. total. O Sloan, né? O que joga o Sloan, né, cara? Desfilou, mesmo teve uma hora ali que ele passou mal, eu até registrei ele vomitando sangue, cuspindo sangue, sei lá, no lixo ali do lado do banco de reservas. Ele que não é tão alto, né? Mas ao mesmo tempo joga demais, fez 19 pontos, né? Aqui, 3 assistências. Então, assim, realmente o Brasília tem uns valores aí, né? O Penha Júnior fez 12 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Então, muitos jogadores úteis, né? O Agape também, né? Bom jogador, deu trabalho ali para o Minas. Eu acho que realmente o Gustavinho tá com méritos aí nesse Pinheiros, né, cara? Porque ano passado tinha o Reinan, tinha uns outros nomes aí, né? Até o Raulzinho teve uma passagem breve aí, e esse ano deu uma mudada, né? Vieram novos nomes aí e já tá, né, agilizando um bom trabalho, né? O Gustavinho lá, o Pinheiros está ocupando a quinta colocação, né? Logo atrás, empatado com o Corinthians, né? Só na questão dos pontos que está um pouco atrás, mas na frente do Franca, por exemplo, e do Mogi, que também vem bem, né? Assim, vem mostrando um crescimento aí nessa temporada. Davi, e de decepção da temporada, cara? A gente falou aqui de algumas surpresas, ou de times que talvez estejam rendendo um pouco acima do que inicialmente se esperava. É, Temos alguma decepção? O Vasco mesmo, você falou, que foi destruído, né? O time, então não tem vitória ainda. Isso com certeza é uma decepção. O Pato Basquete, que já teve alguns times, está com 2 vitórias e 10 derrotas. Qual é a decepção da temporada para você, Davi? Cara, assim, não é a minha decepção maior, mas era o time que eu estava mais curioso para poder ver como é que ele jogaria e que realmente não está fazendo uma boa campanha, que é o Fortaleza, né? Porque eles contrataram a Sérvia, né? Ela é da Sérvia, a Helena Todorovic, alguma coisa assim, Bosnia, não sei. Tava muito Certo. curioso, Sérvia, né? Tava muito curioso para saber como jogaria esse time, né? Porque assim, não é comum, primeiro, acho que principalmente ter uma mulher no comando técnico principal e da Sérvia, né? Então, tipo assim, ideias totalmente diferentes e tudo mais. Então, eu não vou colocar como decepção esse time do Fortaleza, porque eu tava na esperança de ver eles de ter um basquete um pouco diferente ali, e acabou que não mudou muita coisa. Olha, como decepção, colocaria um pouquinho do União Corinthians, eu acho que já tem umas 2 temporadas que eles vêm contratando jogadores.
mais experientes, tentando formar times melhores, e realmente não tá dando certo. Assim, eles contrataram alguns jogadores, assim, o Holloway mesmo, que eu defendi agora há pouco, tá lá, o André Góes, que era do São Paulo, tá lá, o Davi Rosseto, que é um armador que tá na liga também, trocentos anos, tá lá, mas não tá dando liga, eu acho. Assim, então, é um time que tá na parte de baixo da tabela brigando. É aquilo que a gente já falou em outros episódios. Vai para o playoff porque todo mundo vai praticamente. Mas por mérito mesmo assim, é um pouco complicado mais dizer. Então, eu acho que eu diria o União Corinthians, assim, porque o pessoal lá do Rio Grande do Sul tem um carinho muito grande com eles, né? Lota o Sim. ginásio deles, mas não deu liga até agora. Isso é algo a ser colocado mesmo, né? O União Corinthians tem médias boas de ocupação do ginásio lá, e então a gente torce para dar uma melhorada, né? Até porque tem jogadores interessantes, né? Tem o Barnes, tem o André Góes, que tudo bem, já, né, das antigas, mas é um bom jogador. O Rosseto, né? O Hetzheimer, né? No final da carreira aí, mas tá lá. Então, o União Corinthians realmente tem nomes legais aí que poderiam estar rendendo mais, né? Vamos ver se eles chegam aí pelo menos nos 50%, porque agora eles estão com 4 derrotas e mentira, 4 vitórias e 6 derrotas. Então, estão abaixo aí dos 50%. Cara, acho que é por aí, né? Por hoje a gente já falou de vários temas aqui, para a gente não se alongar. Qual que é a sua expectativa aí dos próximos jogos do Minas, cara? Você acha que tem uma obrigação de ganhar? O Minas vai fazer uma viagem fora de casa agora, né? Pega o Caxias, depois o União Corinthians. Qual que é a sua perspectiva depois do Botafogo, Vasco e Flamengo, né? Com exceção do Flamengo, você acha que o Minas tem obrigação de vencer todos esses aí para poder recuperar essas 2 derrotas aí? Todos os outros eu acho que sim. São dois jogos fora de casa agora, mas que acabei de falar do União Corinthians aqui, não está fazendo um bom campeonato. O Caxias do Sul também acho que pode surpreender. Ganhou, se não me engano, do Franca em Franca, o Caxias do Sul. Então, vai fazer uma graça ali, mas acho não. O Minas é mais time do que eles. E em casa contra Botafogo e contra Vasco, com todo o perdão a eles aí, é passar o carro. Passar o carro, porque são times da parte de baixo do tabela. O Vasco até agora é o último. O Botafogo também é, não mostra muita força, né? Então, até chegar lá, o Minas tem que embalar essas vitórias agora, porque quando pegar o Flamengo aqui, o bicho pega, outra coisa. Então, até chegar contra o Flamengo, é ganhar de todo mundo. Chegar contra o Flamengo, aí tem que ver o que vai dar. Acho que vai dizer muito sobre a temporada do Minas, né? Esses próximos jogos, né, Davi? Dependendo do resultado, o Minas vai mostrar se ele é o time parecido com aquele do ano passado, né? Que ia brigar no topo o tempo todo, que não aceitava estar abaixo ali de uma segunda posição, ou até de uma primeira, no caso do ano passado, né? Então, porque é isso, às vezes os jogos contra os times que estão mais embaixo na tabela que são os balizadores. O Minas tropeçar contra um Flamengo, ganhar de um Franca, isso acaba que vai acontecer porque são os times que estão brigando ali. Agora, se começar a tropeçar contra os times mais de baixo, até em termos de moral, vai chegar mais baixa contra o Flamengo aí, né? Então, acho que eu colocaria como muito importante essa viagem do Minas Tênis Clube até o sul do Brasil, né? E o Não, e Cruzeiro. não só por isso, só por o último ponto do Minas aqui, porque já que a gente Vamos estendeu lá. até o jogo do Flamengo, pós-Flamengo tem a viagem para o Nordeste, que é sempre um caos para o Minas, né, nas últimas temporadas. Então, pegar o Fortaleza e pegar a Unifacisa lá, e são os dois últimos jogos do turno, então isso aí pode definir uma colocação até em Super 8, né? Então, o Minas Verdade. assim, nas últimas temporadas assim, que vai para o Nordeste, tá pegando aperto, né? É sempre complicado lá. Então, o Minas, assim, se perde um jogo lá fora de casa, no Rio Grande do Sul, perde para o Flamengo e perde um dos dois jogos lá no Nordeste, pode cair
para terceiro, para quarto, para quinto, porque tá todo mundo embolado, perde o mando de quadra do Super 8 e aí é mais complicado. É verdade, é verdade. O Cruzeiro também tem a mesma, o mesmo calendário, né? Ele só inverte uma coisa com a outra, então vai enfrentar o Caxias fora de casa, o União Corinthians também na casa do Unico aí depois pega o Botafogo, o Flamengo e o Vasco, né? Os três do Campeonato Carioca aqui no ginásio. O Cruzeiro do jeito que tá levando aí, se conseguir tirar uma vitóriazinha a cada 3, 4, vai pro playoff, esse playoff meio maluco do NBB que vai quase todo mundo, né? Seria uma certa vitória para o Cruzeiro não estar entre os que vão ficar de fora desse playoff ampliado, né, do NBB, né, Davi? Tem que fazer muita força para não ir pro playoff, né? Então, o que vale para o Cruzeiro mesmo é ganhar jogos contra times parecidos, né? Então, da parte de baixo da tabela, esse principalmente que você falou aí, Botafogo e Vasco, porque estão tá junto, o meu Corinthians também e tal. E aí pode ser curioso, porque você acabou de falar que o que define classificação são jogos contra times de baixo da tabela. O Cruzeiro é um deles. Então, uma vitória do Cruzeiro contra um Flamengo, vai que acontece. Pode ajudar o Minas. Então, eu volto a dizer aqui, reforço a minha ideia de que não é clássico Minas e Cruzeiro, só é clássico regional, mas não vale, não é um Cruzeiro e Atlético, não é um Minas e Praia no vôlei. É, mas eu acho que pode ser interessante ver isso, o Cruzeiro tirar uma vitória ou outra de times que vão brigar contra o Minas lá em cima. E olhando pela própria perspectiva do Cruzeiro mesmo, né? O Botafogo e o Cruzeiro têm o mesmo número de vitórias, o Cruzeiro tem uma derrota a mais, né? Um jogo a mais que foi uma derrota. Então é isso, se você vence um jogo contra um adversário direto, digamos assim, ali pela briga, vai subindo. E o Cruzeiro é um time do primeiro ano, né? Então ter esse tipo de vitória contra instituições, às vezes famosas, às vezes que não tem tantos times bons ainda, mas que vai ali, né, o torcedor do Cruzeiro vai chegar lá e vai ver a bandeira do Botafogo, né, o símbolo do Botafogo ali, e o Cruzeiro vencendo, isso pode dar uma animada, né? E então vamos ver se o Cruzeiro consegue desempenhar um bom papel nessas próximas rodadas, nesse campeonato carioca, logo depois da viagem do sul do Brasil, que vai fazer o time do Barro Preto. É isso, né, Davi? Podemos encerrar o Poste Baixo NBB de hoje? Podemos, agora vai ter uma pausa grande, né? Que vai ter a janela da seleção, tem BCLA, então só volta umas 2 semanas ainda o NBB, mas quando voltar também vai ter quase 10 jogos no mês, né, de dezembro. Então aí vai ser pauleira, vai definir muita coisa, né? Principalmente de Super 8 que eu acabei de falar. Então, entrando em dezembro assim, eu acho que é quando os times eles começam a querer forçar um pouquinho mais ali para poder ter uma de quadra que seja. A BCLA tá para começar, né? O Minas caiu no time do Boca Juniors, né? Junto com o Aguada do Uruguai. Como é que é o sistema da BSLA? Explica para o nosso ouvinte aí, Davi. São grupos de 3, né? E aí são por janelas, né? Então, uma janela em cada sede. Então, uma janela aqui em Belo Horizonte, uma janela em Buenos Aires e uma janela no Uruguai, para esse grupo do Minas. E cada time se enfrenta uma vez. Então, o Minas faz 2 jogos na Argentina, faz 2 jogos no Uruguai, faz 2 jogos aqui, passam o primeiro de cada grupo, porque tem 4 grupos, e aí semifinal e final. É isso, é isso. Não, mentira, eu acho que passam 2 de cada grupo, porque teve um ano que o Minas jogou contra o time do México. Eu acho que são os 2 de cada grupo e aí eles se cruzam. Acho que é isso mesmo. Mas É, um resumo da primeira frase é esse: janelas, então são 3 janelas, 2 jogos por janela. é isso, né? É bem interessante, né? Essa coisa da janela, né? Porque os três times vão para aquela sede e vão jogando ali, né? Eu estou confirmando aqui. A primeira sede é no Uruguai, em Paysandu. Então, abre o grupo do Minas, abre com Aguada e Boca.
depois Boca e Minas, depois Aguada e Minas, todos no Uruguai, no dia 8 de junho. Não, mentira, no dia 10 de dezembro, é o estádio 8 de junho. Zero noção do calendário greco-romano, esse que vos fala. Davi, mas depois a gente pode destacar com mais calma BCLA, né? Acho que a gente pode Eu falar um pouquinho. eu olhei aqui, só para confirmar certinho, tem realmente a fase de quartas de final, que é quando os times se enfrentam jogando em casa e jogando fora. E aí o Final Four, semifinal e final, é sede única. Então passando da fase de grupos, ainda tem uma janela antes de poder ir para o Final Four. É Que foi o que, isso. inclusive, o Palmeiras foi eliminado na última temporada para o Instituto da Argentina. Lamentavelmente, né? Isso aí, ano passado tinha tudo para ser um pouco mais forte, né? Mas o Minas titubeou nas duas Copas aí, tanto no Super 8 quanto no BCLA. Mas acho que a gente pode tentar ver por outro lado, né? Alguns jogadores do Minas, para a gente poder terminar o podcast com a energia um pouco mais em cima, alguns jogadores do Minas estão rendendo melhor do que no início, né? O próprio Jordan Williams, que já teve uma queda de novo, o próprio Davis, né? O Eric Macri vem bem, ele está se mostrando um titular absoluto ali. E jogadores do ano passado também, né? O Arengo, o próprio Paranhos, o Vini Silva sempre entra bem, o Yuri também, né? Então, muita coisa para rolar ainda, né? Estamos só no começo da temporada FIBA aqui no Brasil. Se você chegou até esse momento do podcast aqui, não esquece de deixar seu like, comentar aí se a gente falou alguma coisa que você discorda ou que você concorda aí, que você queria saber mais. Deixa aí seu comentário que a gente vai trazer mais coisas de basquete brasileiro. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, hein? No episódio que vem, não sei se na semana que vem. Beleza? Então é isso. Davi, aquele abraço e até a próxima, cara. Muito obrigado por mais um.